Parabéns Porto Alegre por 149 anos, parabéns a todos porto-alegrenses, a todos os gaúchos, a todos que gostam da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre é a capital de todos os gaúchos. Porto Alegre é uma cidade fundada por imigrantes açorianos. Para quem não sabe quem são os açorianos, são a Ilha dos Açores pertence a Portugal. Então, quando Portugal começou nas grandes navegações a expandir, uma das primeiras ilhas que os portugueses colonizaram foi a Ilha dos Açores, que não é tão longe de Portugal e pertence até hoje a Portugal. Grande parte dos imigrantes açorianos vieram para o Rio Grande do Sul e também a Florianópolis. Antes de ser Florianópolis, era a Ilha de Desterro. Os mesmos grupos de açorianos que vieram pelo mesmo período fundaram várias cidades no Rio Grande do Sul. Pelotas, Piratini, Viamão, entre outras cidades. Também Porto Alegre foi fundada por açorianos e Porto Alegre se destacou. Primeiramente, Viamão foi município antes que Porto Alegre, né? Então Porto Alegre era um distrito de Viamão. Hoje é o contrário, praticamente. Viamão é uma cidade grande, mas Porto Alegre tem o seu destaque. Porto Alegre é uma das maiores cidades brasileiras, uma grande região metropolitana. É a quarta maior região metropolitana, por muito tempo foi a quarta, agora colocaram como quinta, colocaram Brasília. Mas a forma como classificaram Brasília maior, Brasília pega as cidades de Goiás ali na volta, que às vezes precisa se deslocar 70 quilômetros, é considerado área metropolitana. Porto Alegre não tem isso, Canoas é junto. Pega o eixo ali do metrô, Canoas, Esteio, Sapucaia, são todas cidades, um conglomerado de cidades. Então, Porto Alegre tem uma área metropolitana de 4 milhões e 800 mil habitantes aí, é uma grande metrópole, é quase a mesma população de Barcelona. É quase a mesma população de outras metrópoles do mundo, como Miami, nos Estados Unidos, tem uma área metropolitana de 4 milhões. Claro que a cidade de Miami é bem menor, bem menos populosa que Porto Alegre, mas a área metropolitana de Miami é 4 milhões. Seattle, nos Estados Unidos, em torno de 4 milhões. Então, Porto Alegre é uma grande metrópole. Se não me engano, é a nona maior metrópole da América Latina. É uma das maiores regiões metropolitanas também da América do Sul, a quarta brasileira. Aqui na América do Sul, possivelmente, ela deve ser a sétima, oitava maior região metropolitana. A região metropolitana não é a cidade. Porto Alegre tem quase 1.500, está entre as 10 maiores cidades do Brasil, regula a população de Goiânia, Belém do Pará também tem quase a mesma população, porém Porto Alegre ganha na sua área metropolitana. E o que vale, às vezes, de uma grande cidade é a sua área metropolitana. Essa é uma metrópole, é o conglomerado, a sua importância, a sua influência. Porto Alegre se destaca na medicina, uma referência, vem gente de todo o Brasil, por causa que Porto Alegre tem um dos melhores hospitais do Brasil, só São Paulo se equipara a Porto Alegre, tem coisas aí no Brasil que só é encaminhado para Porto Alegre ou São Paulo, principalmente na questão de câncer. Porto Alegre é muito avançado, né? Porto Alegre também tem de grande a dupla Grenal, o Inter e o Grêmio, dois grandes clubes brasileiros, campeões mundiais, então, entre outras coisas, né? Porto Alegre deveria explorar um pouco mais o turismo, se organizar. Muitas pessoas vêm para o Rio Grande do Sul, desembarcam no aeroporto Salgado Filho e vão direto para Gramado. Gramado é uma das cidades mais visitadas e acabam nem conhecendo Porto Alegre. Geralmente quem vem a Porto Alegre vem mais por causa de negócios, trabalhos e tudo mais, não necessariamente fazer turismo. E deveria ser explorado o turismo. Claro que após a pandemia, quando estiver melhor essa situação, né? Um passeio de barco de cisne branco no Lago Guaíba é maravilhoso, assim, tu enxerga toda a vista, toda a orla, né? Então, Porto Alegre é uma cidade maravilhosa, uma cidade extensa, tem natureza, tem a parte urbana. Existe pessoas em Porto Alegre vivendo em ilhas. 13 mil habitantes de Porto Alegre, 13 mil habitantes moram em ilhas, né? Como a Ilha da Pintada, Ilha do Pavão, Ilha das Flores, né? Então tem umas 5 ilhas ali no Lago Guaíba que são habitadas, né? Tem em torno de 40 ilhas no Guaíba, né? No Lago Guaíba, mas 5 delas são habitadas. Aí somar a população aí dá em torno de 13 mil habitantes. Poucas pessoas sabem dessas coisas, essas características diferentes que Porto Alegre tem. Porto Alegre tem uma grande zona rural. Porto Alegre, por muito tempo, foi a capital com maior zona rural. Então, Porto Alegre tinha bastante zona rural. Ainda tem uma grande extensão de chácaras, sítios
Isso numa capital. A zona sul de Porto Alegre tem uma característica de interior, de rural, e a parte centro e norte uma característica mais urbana. Então Porto Alegre é uma metrópole completa, é uma grande metrópole brasileira, né? E da América do Sul também podemos considerar Porto Alegre uma grande metrópole da América do Sul. Pessoal, comenta e coloca aí o que vocês mais gostam de Porto Alegre. Eu acho mais lindo o Guaíba, a orla do Guaíba, né? Então um passeio de barco ali, ó, ou a própria travessia de catamarã, consegue ver toda a beleza de Porto Alegre, uma das coisas assim, ó, linda de se ver. E claro que também, eu nunca fui, eu moro em Porto Alegre, mas eu nunca fui em estádio. Torço pro Grêmio, mas não sou aquele torcedor de acompanhar, assistir jogo, eu sou aquele que só olha o resultado, não fico acompanhando, né? Mas Porto Alegre tem de grande também a dupla Grenal. Mercado público, quem é que não foi no mercado público? Quem é que não conhece o mercado público de Porto Alegre? O centro de Porto Alegre realmente precisaria ser revitalizado, quem sabe ali, ó, arrumar melhor o centro de Porto Alegre, isso é uma grande verdade. Quero cumprimentar a participação da Ângela Fernandes, a Leia Cunha também está participando, a Heloísa também está participando, muito obrigado, Claudete também está participando, boa noite. A Sandra Lopes também está participando, colocou boa noite, amigo, muito obrigado. Charles Alencar, Márcia Santos também está participando, outra Márcia está participando também, Maria também está participando. São esses aí, tem mais pessoas ao vivo, mas às vezes eu não enxergo todo mundo. A Elaine também está participando, muito obrigado pela sua participação. Coloque a cidade da onde vocês estão falando, para mim é muito importante saber. Tchau, pessoal, beijão, ficam todos com Deus. E parabéns a Porto Alegre, essa grande capital, essa grande metrópole brasileira. Parabéns, Porto Alegre, muitos anos de vida.